Vamos dar uma olhada então no tecido conjuntivo, também chamado de tecido conectivo. A gente fecha aqui a nossa parte de tecido epitelial e vamos entrar então agora no outro tipo de tecido, segundo tipo de tecido que vai ser importante para nós, que vai ser o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo você tem praticamente no corpo inteiro, praticamente seu corpo inteiro é praticamente tecido conjuntivo. Seu corpo inteiro é praticamente tecido conjuntivo. A gente vai ver que existem diversos tipos de tecidos conjuntivos, né? Durante muito tempo eles são chamados simplesmente de tecido de preenchimento. Eu não gosto muito dessa definição porque dá a impressão de que ele não tem função nenhuma, né? Ele só está lá para ocupar espaço. E não existe nada na biologia que exista, no mundo, na verdade, não existe nada que esteja em algum lugar para ocupar espaço. Tem uma galera que é meio inútil, que às vezes só ocupa espaço mesmo, né? Mas tirando essa galera, o que a gente tem no mundo hoje em dia, tudo tem alguma função, tudo vai ter alguma função importante. No nosso corpo não é diferente, evolutivamente falando até não é diferente. Tecido conjuntivo, então, é um tecido que vai interligar órgãos, é um tecido que vai dar sustentação para o corpo. A gente vai ver que ele tem muitas funções porque ele tem muitas especializações, ele tem muitas diferenças em termos da sua estrutura, mas algumas coisas que unem esses tecidos conjuntivos, tá? Então são duas características principais: o tipo de célula que a gente vai encontrar nesses tecidos, né, que são células especializadas, vão estar nos tecidos conjuntivos, e a matriz, né, a presença de uma matriz. O que é isso? Como se organiza isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Primeiro vamos dar uma olhada em quais são os tipos de tecido conjuntivo e quais as funções dele. Olha só, no tecido conjuntivo, vocês vão ver que existem vários tipos de tecido conjuntivo. Então a gente tem o que a gente chamaria de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Propriamente dito, que vai ser de dois tipos, denso e frouxo. Aqui no frouxo, a gente vai ter diferentes tipos de células que vão poder fazer parte desse tecido conjuntivo frouxo, dentre eles os adipócitos, ou células de gordura, adipócitos, tá? Essas células de gordura que vão fazer, então isso vai formar o tecido que a gente chama de tecido adiposo, né? O tecido adiposo, que vai ter uma função bastante importante para o isolamento do corpo, para proteção contra choques mecânicos, para a reserva energética e assim por diante. Tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso, tecidos conjuntivos propriamente ditos. Um outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido fluido. Quando a gente fala tecido conjuntivo fluido, na verdade, alguns autores, né, aceitam os tecidos conjuntivos fluidos como tecidos conjuntivos. A gente está falando aqui do sangue, né, o sangue e da linfa. Sangue e linfa são considerados tecidos conjuntivos, tá? São considerados tecidos conjuntivos, porque eles têm um meio, uma matriz e células especializadas. Eles entram nessas categorias que a gente utilizaria para definir os tecidos conjuntivos. Então, alguns autores dizem que o sangue é de fato um tecido conjuntivo do tipo um tecido conjuntivo fluido, tá? A gente vai estudar ele aqui, mas a gente não vai falar muito hoje dele, porque a gente depois vai entrar com mais esmero aqui no sangue quando a gente vai falar de sistema circulatório, tá? E tecido conjuntivo de sustentação, que são os ossos, né, o tecido ósseo e o tecido conjuntivo cartilaginoso. Caramba, André, o osso e cartilagem é tecido conjuntivo? Você vai ver que ele obedece também a essa regra, entre aspas, para a gente chamar de tecido conjuntivo. Então ele tem uma matriz, no caso dos ossos, uma matriz óssea, que é especializada, porque ela é altamente mineralizada, e a presença de algumas células especializadas ali também, osteócitos, osteoclastos, osteoblastos, que a gente vai falar daqui a pouco, assim como o tecido cartilaginoso, que na verdade eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, vocês vão ver que o tecido cartilaginoso ele é praticamente um grande exemplo de como que é a organização dos tecidos conjuntivos. Então olha só, tecido propriamente dito, que são o denso e o frouxo. O denso, ele ainda pode ser modelado ou não modelado. Calma, a gente já vai dar uma olhada nisso. Tecido conjuntivo fluido e tecido conjuntivo de sustentação. Como tem muitos tipos de tecido conjuntivo, dá uma olhada aqui. A gente tem várias funções associadas, tá? Porque a gente tem, olha só, ossos que são bastante diferentes, por exemplo, do sangue, que é muito diferente do tecido adiposo, tá? Então, são funções, ele acumula muitas funções no corpo. Então, a gente descrever funções de tecido conjuntivo, a gente vai acabar falando de funções que se acumulam entre vários sistemas do nosso corpo. Por exemplo, função de estruturar e sustentar o corpo. Quem faz isso? Estruturação e sustentação do corpo? Ossos e músculos. Ossos e músculos, tá? Então, o músculo é um tipo de tecido do corpo, não um tecido conjuntivo. Os ossos são um tipo de tecido conjuntivo,
Tá? Então, essa é a função de estruturar e sustentar, de organizar o nosso corpo, está aqui dentro do tecido conjuntivo. Transportar fluidos e substâncias dissolvidas por meio dos nossos meios de passagem. Transportar fluidos e substâncias dissolvidas. Quem faz isso? Sangue. Então, na medida que a gente considera o sangue um tecido conjuntivo fluido, transporte de fluidos e substâncias dissolvidas vai ser feito pelo sangue e pela linfa, tá? Proteção de órgãos. Proteção de órgãos vai ser acumulado, né? Uma função acumulada do tecido conjuntivo, que vai ser tanto por conta dos ossos, né? Então, os ossos, que são tecido conjuntivo ósseo de sustentação, formam aqui na região torácica uma verdadeira gaiola de proteção, que é gerado pelas nossas costelas. Tá? Tem ossos também das nossas vértebras, tem os ossos do nosso crânio que protegem o nosso sistema nervoso. Então, proteger órgãos, mas não só isso. A gente tem alguns tecidos conjuntivos frouxos que vão estar ao redor de alguns órgãos, gerando uma proteção contra a sua movimentação, né? Então a gente tem algumas membranas no nosso corpo que são constituídas por tecido conjuntivo, tá? Por tecido conjuntivo. Olha só, conectar diferentes tecidos, conexão entre tecidos. Então a gente tem alguns tecidos conjuntivos que ligam tecidos, que eles estão presentes entre tecidos diferentes, tá? Exemplo, a gente tem um tipo de tecido conjuntivo que está entre a nossa pele e a nossa musculatura esquelética. Se vocês puxarem a pele, estão vendo que ela volta, né? Ela não fica para cima, ela retorna à sua posição. Porque a gente tem aqui um tipo de tecido conjuntivo elástico, né? Um tipo de tecido conjuntivo frouxo que permite essa movimentação da sua musculatura sobre a sua pele. Se a sua pele estivesse intimamente grudada a essa musculatura, toda vez que você contraísse a musculatura, sua pele ia contrair e esticar, não ia ter pele que aguentasse. Tá? Então, conectar diferentes tecidos. Armazenar energia. Olha, se o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo frouxo, então esse tipo de tecido conjuntivo, ele armazena lipídios, armazena ácidos graxos, ele tem essa capacidade de armazenar a gordura, que é extremamente energética. Então, quando o seu corpo estiver precisando de energia, estiver numa carga metabólica muito alta, esses adipócitos, né, que são as células nas quais estão contidas os óleos, vão ser esvaziadas, né, e esses ácidos graxos vão ser liberados na nossa corrente sanguínea para que a gente consiga ter um aporte energético maior. Então, armazenamento de energia. Defender o corpo contra invasores. Por que defender o corpo contra invasores? Quem que faz isso? É o nosso sistema imune. São células brancas do nosso sangue, que é um tecido conjuntivo. Então, olha só, células brancas do sangue que vão estar envolvidas no nosso sistema de defesa, sistema imune, tá? Então, fazendo parte de todo esse rol de funções tecido conjuntivo. É muita função, ele acumula muita função justamente por conta dessa grande diversidade de tecidos conjuntivos que a gente vai ter. Então, olha só, estruturar e sustentar o corpo, transporte de fluidos e substâncias, proteger órgãos, conectar diferentes tecidos, armazenar energia e defender o corpo contra invasores. É muita coisa, é bastante coisa. Eu preciso decorar tudo isso? Não decora, não precisa decorar, entenda, tá? Na hora que quando a gente terminar de estudar essa parte de tecido conjuntivo, vocês vão entender, vocês vão lembrar e falar, bom, o que é tecido conjuntivo? Ah, é isso e aquilo. Então, quais as funções? É essa. Batata, vocês vão tirar de letra isso aí, tá certo? É muito nominho, professor. Sinto muito, biologia tem muito nome mesmo, tá? Então, vai pegando aos poucos, vai devagar, fala ele muitas vezes, né? Vai sentar na mesa, fala tecido conjuntivo, aí você come falando tecido conjuntivo. Vão achar que você é louco, mas você não vai esquecer nunca mais esses nomes, tá bom? Olha só, características de tecido conjuntivo, e aqui a gente entra naquela parte que é a mais importante, né? Pra gente definir tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo tem células especiais, a gente vai chamar de células residentes, tá? E tem uma matriz extracelular, tá? Isso é característica fundamental de tecido conjuntivo. Essas células, tá? Essas células residentes, elas se originam a partir do que a gente vai chamar de células mesenquimais. São células que são formadas lá no nosso embrião e que mantêm uma capacidade de se dividir e se diferenciar, tá? Então, células do tecido conjuntivo são formadas por células que a gente chama de células mesenquimais. São células tronco, tá? São células tronco do nosso tecido conjuntivo que vão se diferenciar e formar novos tipos de células do nosso tecido, tá? Quem seriam essas células residentes? Fibroblastos,
macrófagos, mastócitos, condrócitos, osteócitos, etc. Ou seja, todas as células presentes em cada tipo desses tecidos. Fibroblasto, na verdade, é uma célula que a gente tem que conversar um pouco mais aqui, porque a gente não vai ver essas células em outras aulas, tá? Então, os macrófagos, a gente vai conversar um pouco sobre eles quando a gente falar do sangue, né? Que a gente vai falar dos monócitos, que são células que estão envolvidas na defesa. Então, é importante vocês lembrarem disso. Os monócitos estão no sangue, são células de defesa, quando eles fazem parte das células brancas, né? Quando elas entram nos tecidos, elas se diferencializam, existe essa palavra? Eu acho que existe. Bom, se tornam se diferenciam, se tornando macrófagos, tá? Então os monócitos saem do sangue, entram nos tecidos, se diferenciam, formando o que a gente vai chamar de macrófago. Então, macrófago é uma célula de defesa, do nosso organismo. Macrófago, lembra desse nome? O fago, você viu esse fago no final do macrofago? Macro porque é uma célula grande. Fago porque ele tem a capacidade de fagocitose. Lembra quando a gente viu lá em citologia aquela capacidade das células de englobar partículas sólidas, bactérias, patógenos e tal, para destruir essas partículas? Macrófagos, tá? Macrófagos, células de defesa. Fibroso, tecido conjuntivo, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Fibra, sempre que a gente falar de fibras, não fibras musculares, nem fibras nervosas, fibra de tecido conjuntivo, a gente está falando de fibras de colágeno, fibras de uma proteína que compõe esse tecido conjuntivo. As mulheres tomam aquele banho, vamos tomar pílulas de colágeno para deixar a nossa pele desse jeito, que a gente não consegue nem rir, nem falar direito e tal. Colágeno dá densidade para a pele, tá? Para os tecidos. Ele gera resistência. Fibroblastos são células de tecidos fibrosos, células de tecido conjuntivo. Essas células são especializadas em secretar essas fibras, tá? Que vão estar presentes no tecido conjuntivo. Elas migram para os tecidos conjuntivos, elas se formam nos tecidos conjuntivos e secretam parte da matriz, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E eles são formados a partir de células que a gente chama, os fibroblastos, formam células que a gente vai chamar de fibrócitos, que são células que estão presentes no tecido conjuntivo, células que fazem parte da matriz e que têm como principal função a manutenção dessa matriz extracelular. No tecido conjuntivo a gente também tem as células de defesa, que são os macrófagos, a gente vai também ter outro tipo de célula de defesa, que são os mastócitos. Mastócitos vão estar envolvidos em processos inflamatórios, tá? Não se preocupa agora com isso, a gente vai estudar um pouco mais quando a gente falar lá na frente das células do sistema imune, tá? Condrócitos e osteócitos. Por que tem todos esses nomes? Para a gente diferenciar o tipo de tecido. Condrócitos, condro vem de cartilagem, tá? Condrócitos, cito, célula, condrocartilagem, células dos tecidos cartilaginosos. Já vamos falar sobre elas. Osteócitos, fala ósseo. Osteócito, células do sistema ósseo, célula dos nossos ossos, que são tecidos conjuntivos também, tecido conjuntivo de sustentação, tá? Então, são células especiais, células residentes, que a gente chama, que vão ser encontradas nesses tecidos. Fica calmo que a gente vai olhar uma por uma, daqui a pouquinho a gente vai olhar algumas delas. E a gente tem o que a gente chama de células transientes, ou células de passagem, que são os leucócitos, tá? Aqui não se preocupem também, leucócitos vão ser, o que eu quero dizer aqui é que os leucócitos vão ser encontrados no tecido conjuntivo, mas eles não fazem parte do tecido conjuntivo, são células do sangue, né? São leucócitos, células brancas, tá? Leucos, tá? E essas células todas aqui, elas estão ao redor de uma matriz extracelular, estão envolvidas por uma matriz que é composta por fibras e por substância fundamental. Essa substância fundamental, ela é como se fosse um gel, tá? Ela tem algumas proteínas, tá? Algumas substâncias, e forma como se fosse um grande gel ali, que, né? Então o nosso corpo ele é composto por um grande gel, tá? Que vai ter também dissolvidas algumas proteínas, que são proteínas fibrosas, que a gente chama de fibras, de uma forma bastante geral, tá? Essas fibras vão ser de alguns tipos, tá? Podem ser fibras de colágeno, de elastina, ou fibras chamadas de fibras reticulares. Tá? A gente vai falar com mais calma sobre essas fibras. Mas olha só a imagem aqui para a gente ver que interessante. Isso aqui é uma imagem que mostra uma cartilagem. Tá? Então olha só, cada uma dessas bolinhas aqui que vocês estão vendo são algumas lacunas que a gente já vai ver o que são. E no interior delas eu tenho células, né?
que são os condrócitos, né? Os condrócitos. Minha letra nesse material aqui é horrenda, condrócito, tá? Então, olha só, aqui a gente tem esses condrócitos e eles estão envolvidos, vocês estão vendo que todo esse material roxo aqui que está envolvendo eles, esse material todo aqui, é a nossa matriz extracelular, tá? Então é um exemplo, né? Aqui, ó, a nossa matriz que eu estou circulando, tudo isso aqui é a nossa matriz, tá? Isso aqui é um tecido, é uma imagem que mostra bem um exemplo do que seria esse tecido conjuntivo, tá? Então, células especiais aqui, ó, no meio de uma matriz, tá? No meio de uma matriz. Pensa da seguinte forma, piscinão de ramos, aquele piscinão de ramos, aquela água lá, toda daquela piscina, e uma galera dentro do piscinão de ramos. A galera dentro do piscinão de ramos são as células do tecido conjuntivo. E a água da piscina é a matriz extracelular. Isso aí é o tecido conjuntivo. Tá? Um tecido conjuntivo nada mais é do que esse tipo de formação. E aí cada uma dessas pessoas, dessa galera, vai ter uma função específica ali naquele nosso tecido. Tá? Vamos olhar os tipos de tecido um por um aqui. Tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente vai chamar de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Ele não é especializado, ele também é chamado de tecido conjuntivo não especializado. Tecido especializado aqui conjuntivo vai ser osso, cartilagem e sangue. Nesse caso aqui, ele não tem essa especialidade, a gente vai ver o porquê. Ele é um tipo de tecido um pouco mais generalizado. Ele está presente em vários órgãos, tá? Vocês vão entender o porquê. Então, olha só, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem uma porção celular que é caracterizada por fibroblastos, adipócitos, macrófagos e mastócitos. Fibroblastos a gente já falou, ele tem a capacidade de secreção e reabsorção da matriz, então ele vai secretar essas fibras que compõem a matriz, ele vai gerando cada vez mais dessa matriz, tá? Isso faz com que essa matriz esteja sempre se renovando, tá? Sempre se renovando para manter a estrutura do tecido conjuntivo, tá certo? Os adipócitos, que são células de reserva energética, que a gente já falou, podem estar presentes, vão aparecer lá no nosso tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, tá? Então é só você pensar aqui embaixo, em algumas regiões da pele, a gente tem o acúmulo dessas células de gordura, né? Essas células desses adipócitos, formando o que a gente vai chamar generalizadamente, de forma geral, de tecido adiposo, tá? De tecido adiposo. Os macrófagos e os mastócitos que estão envolvidos com a resposta imune, a gente já falou deles também no slide passado, tá? E a matriz, que vai ser aquela substância fundamental adicionado de fibras, que podem ser fibras de colágeno, tá? Que vão oferecer resistência para o nosso tecido conjuntivo. Fibras de elastina, que são fibras elásticas, oferecem um pouco menos de resistência, estão mais associadas com a mobilidade, que letra horrenda, hein? Mobilidade, tá? E as fibras que a gente chama de fibras reticulares. Olha esse nome, reticulares. Não lembra rede? Reticulares? De fato, elas formam uma rede delgada. Então, ela vai ser encontrada ao redor de alguns linfonodos, dos rins, do fígado, né? São tipos de fibras que são mais interessantes para manter o formato, manter a organização daquele órgão, mas não geram uma resistência muito grande, né? Então, onde que a gente vai encontrar cada um desses tipos de tecidos? Se a gente tiver muito colágeno na matriz, colágeno eu falei que está envolvido com resistência. Lembra disso, né? Mulheres que tomam as cápsulas de colágeno e tal, não é uma proteína animal. O colágeno está envolvido com resistência, tá? Então, se eu tiver um tecido conjuntivo com muito colágeno, ele vai ser um tecido conjuntivo bastante resistente. Quem que é um tecido conjuntivo bastante resistente? Tendão. Os tendões que ligam os nossos músculos aos ossos, tá? Os tendões, eles são compostos por tecido conjuntivo propriamente dito, denso, né? A gente vai falar mais um pouco dele, e modelado, a gente vai mostrar por que tem esse nome. Calma, não se desespera ainda, tá? Aqui é importante a gente saber que esse tecido não especializado, ele vai ter essas fibras. Então, se eu tenho muitas fibras de colágeno, que tem alguns tipos também, e um deles, que é o colágeno, salvo engano, colágeno tipo 1, ele é insolúvel e ele forma grandes cadeias, né? Formando literalmente fibras bastante grandes. Esse tipo de colágeno é muito presente nos tendões, ele gera uma resistência muito grande a esses tendões, né? A elastina já é diferente, é um tecido mais móvel, mais elástico. Onde que eu tenho isso? Aqui, ó, tá? Composição, por exemplo, das nossas cartilagens auriculares, do nosso pavilhão auricular.
Pô, André, então quer dizer que esse tecido conjuntivo, essas fibras não vão estar presentes só no tecido propriamente dito? Não, esse tipo de fibra aqui a gente vai encontrar em praticamente todos os tecidos conjuntivos, inclusive os tecidos ósseos, tecido cartilaginoso, a gente vai ter esse tipo de fibra aqui, tá? O que é interessante é que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode apresentar qualquer uma dessas, qualquer uma, tanto fibras de colágeno, quanto fibras de elastina, quanto fibras que a gente vai chamar de reticulares, tá? Vamos dar uma olhada aqui só para vocês verem aqui, ó. Tem aqui um esquema de mesentérios intestinais com dois tipos de coloração diferentes, tá? São dois tipos de tratamento nessas regiões. Olha o que a gente vê aqui, tá vendo tudo isso aqui vermelho, ó? Tudo esse vermelho, essa região vermelha que está sendo mostrada nessa figura aqui, tudo isso são fibras de colágeno, tudo isso são fibras de colágeno. No caso aqui elas estão bem desorganizadas, tá? Isso aqui é um corte histológico de um mesentério intestinal. Mesentério intestinal é um tipo de tecido que mantém a posição dos nossos intestinos. A gente vai estudar isso a parte de anatomia um pouco mais à frente, tá? Mas é um tecido conjuntivo que mantém a estrutura, mantém a posição dessas alças intestinais nossas, tá? Então olha só, nesse mesentério a gente tem essas fibras coradas de vermelho aqui, que são o colágeno, olha como tem bastante, e essas fibras azuis, roxinhas aqui, né, no caso, tá vendo? Aqui uma, aqui, outra aqui, essas roxinhas são as fibras de elastina, que promovem essa mobilidade, essa capacidade elástica. Olha como elas se organizam, parece uma rede, não parece? Parece uma grande rede, uma rede elástica que vai se formar aqui nesse tipo de tecido. E aqui, só para a gente ter uma noção, né, com outro tipo de coloração, a gente tem aqui a organização, né, dessas fibras de colágeno sendo mostradas aqui, né? E no meio das fibras de colágeno, que estão aqui, ó, fibras de colágeno, a gente tem algumas células que são os fibroblastos, tá? Então é dessa forma que se organiza um tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser de dois tipos, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um tecido frouxo ou denso. E se ele for denso, ele pode ser regular ou irregular, ou modelado ou não modelado, tá? A diferença entre eles é a quantidade de colágeno que a gente vai ter. Então, essa fibra colágeno, lembra que ela traz resistência. Se eu tenho muito colágeno, eu tenho um tecido mais resistente, portanto, eu tenho um tecido conjuntivo propriamente dito denso, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Começar falando do tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, tá? Onde que a gente vai encontrar isso? Olha essa figura aqui. Essa figura, ela me mostra algumas vilosidades intestinais, tá? Então, no nosso intestino, né, no nosso intestino delgado, na superfície dele, a gente já falou sobre isso, ela é toda preguiada, né? A gente tem esses prolongamentos das membranas do nosso intestino para dentro, para o lúmen. Esses prolongamentos, ele aumentam muito a superfície e a área de absorção, tá? E na superfície de cada um desses prolongamentos, dessas vilosidades, a gente vai ter as células do epitélio intestinal. E aí, cada uma dessas células vai ter os seus prolongamentos na membrana plasmática. Então, é o prolongamento do prolongamento. É o prolongamento da membrana plasmática que, na verdade, está numa célula epitelial que já está em um prolongamento de parede intestinal. Isso aumenta absurdamente a capacidade, a área possível para absorção no nosso epitélio intestinal. Então, o que a gente está olhando aqui seria um corte de uma velocidade dessa. Então, a gente pegou uma desses prolongamentos intestinais, cortou ele transversalmente, né, fez um corte aqui, pegou essa região que a gente cortou e olhou transversalmente no nosso microscópio. Olha só que legal. Vamos dar uma olhada. Aqui no interior, a gente vai ter uma região com vasos sanguíneos, né, para passagem de vasos sanguíneos, tá aqui, nessa região aqui que é mostrada aqui, tá? E todo esse tecido que está em volta desse vaso sanguíneo aqui, ó, todo esse tecido é tecido conjuntivo frouxo. Tá? Olha só como ele se organiza. Aqui a gente tem bastante célula, né? Muitas células desse tecido conjuntivo frouxo. São essas bolinhas aqui que a gente está mostrando para vocês, tá? E a gente tem uma matriz que é bastante clarinha. Tá vendo que ela é clara? Ela não é tão densa quanto essa região do epitélio aqui, tá? Então o que eu marquei aqui agora para vocês, deixa eu apagar tudo aqui, eu faço uma bagunça aqui, mas tudo bem. Ó, isso aqui, ó, tá? Isso aqui é tecido epitelial. E essa região interna aqui é tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo frouxo, ele tem uma constituição solta, tá? Porque ele tem muitas fibras de elastina, tá? Então ele tem
essa capacidade de elasticidade, de mobilidade. A gente precisa disso em algumas regiões do corpo, por exemplo, nessas vilosidades. Essas vilosidades, elas sofrem muito com a passagem do bolo alimentar, elas se movimentam, elas têm distensões, elas voltam aos seus tamanhos originais, tal. Então elas precisam ter essa capacidade, e isso só vai poder ser gerado por esse tipo de tecido, pelo tecido conjuntivo frouxo. Se elas não tivessem essa capacidade, nosso intestino seria duro. Se fosse um tecido conjuntivo denso, com muito colágeno, ele seria muito mais rígido. E nesse caso aqui não, ele é frouxo, ele tem mais fibras elásticas, fibras de elastina, tá? Facilidade de difusão de líquidos e de gases. Facilidade de difusão de líquidos e de gases está relacionada a tecidos com capacidade de absorção. Então, intestino, bexiga, tá? A gente vai encontrar esse tipo de tecido, até entre músculos esqueléticos. Então, entre feixes, né, entre fascículos de músculos esqueléticos, a gente pode encontrar esse tipo de tecido conjuntivo frouxo, porque facilita a passagem, né, de nutrientes entre essas células, né, a partir dos capilares direto para as células dos músculos, tá? Então, bexiga, intestino e entre músculos esqueléticos, promovendo então a facilidade de difusão de líquidos e gases para os tecidos conjuntivos propriamente dito frouxo. Pode apresentar os adipócitos, que são a reserva energética. Então a gente já falou sobre isso. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele pode ter células de adipócitos. Essas células de adipócitos são células de reserva energética. Elas vão conter lipídios que vão ser liberados na corrente sanguínea sempre que a carga energética do nosso corpo, o nosso metabolismo, ele for muito alto, tá? Aqui entra uma coisa interessante, a região onde a gente encontra geralmente esses adipócitos, ela é bastante particular, né? Ela diferencia um pouco nos homens e nas mulheres, mas em geral ele pega essa região do abdômen, os flancos e os seios, a região dos seios das mulheres e, obviamente, das nádegas, tá? Então a gente tem essas regiões, um acúmulo muito grande de adipócitos no nosso tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que está presente na nossa pele, mas não só na pele, tá? A gente tem aqui o omento, que é uma região, que é um tipo de tecido que liga alguns órgãos alguns órgãos do nosso sistema digestivo à parede da nossa cavidade peritoneal, né, que é essa cavidade aqui do nosso abdômen, faz com que faz com que essas estruturas mantenham-se em uma determinada posição, tá? Então esse aumento, esse tipo de tecido, ele tem uma capacidade de armazenamento de gordura por conta da sua grande quantidade de adipócitos, né? E esses tipos de tecido, eles geralmente são removidos no processo que a gente conhece como lipoaspiração. Então, a nossa quantidade de adipócitos, ela é determinada nas nossas primeiras semanas de vida. Então, a gente forma uma determinada quantidade de adipócitos que se mantém para o resto da nossa vida, tá? Então, a gente retira, né, por esse tipo de procedimento, pela lipoaspiração, esses adipócitos, né, que estão sobrando, vamos dizer assim, né, que estão a mais para fins de estética, né? Um problema que existe é que o corpo, ele mantém a capacidade de gerar novos adipócitos. Então tem gente que acha que não, que só aqueles adipócitos que a gente nasceu que a gente vai carregar para o resto da nossa vida. Não, se as necessidades energéticas do corpo forem muito grandes, as células mesenquimais, lembra das células mesenquimais que eu falei que são as que vão formar células do tecido conjuntivo? Essas células mesenquimais, elas podem se diferenciar em adipócitos. Tá? Então não adianta de nada a gente tirar se a gente não tiver um acompanhamento de uma dieta, se a gente não regularizar a nossa nutrição, a gente vai gerar novos adipócitos, a gente vai gerar isso no nosso tecido conjuntivo que vai se formar normalmente. Lembra que o corpo ele tem que manter essa carga energética, essa homeostase. Então se eu como muito alimento gorduroso, se eu como muito alimento com muitos carboidratos, que vão ser fonte de energia, e eu não utilizo isso, a reação do meu corpo é armazenar. Né? O meu corpo vai armazenar isso na forma de gordura e outras formas de carboidratos mais complexos, tá bom? Então, falamos um pouco aqui sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo. Vamos falar agora sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, não especializado, do tipo denso. Esse tipo de tecido, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser regular, que também é chamado de tecido conjuntivo denso modelado, ou irregular, que é chamado de tecido conjuntivo denso não modelado, tá?
Qual que é a diferença? O nome já diz, tá? Tecido conjuntivo denso, a diferença dele para o frouxo é a quantidade de fibras de colágeno. Denso tem muito mais colágeno do que o frouxo, que tem muito mais fibras de elastina. Ah, no frouxo não tem colágeno? Tem, mas tem menos do que no tecido denso. A proporção entre as fibras é muito maior no denso de colágeno do que no frouxo. Tá? Então, e esse colágeno ele vai poder estar organizado de duas formas. Ele pode estar organizado paralelamente, as fibras de colágeno estarem organizadas de forma paralela, formando feixes de fibras de colágeno, como a gente vai ter nos tendões, gerando estruturas extremamente resistentes. Ou ele pode estar difuso, tá? Ou seja, não organizadas, difusos, não organizados, como é o caso que a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, na nossa derme, que é a região mais profunda da nossa pele, essa região da derme ela é formada por tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Então aqui, ó, eu mostro para vocês um corte histológico da nossa derme, tá? De uma região da pele. Todas essas estruturas azuis aqui, que a gente está vendo, roxinhas, né, tal, são células, tá? São células que compõem o nosso tecido conjuntivo. Então aqui a gente pode ter fibroblastos, por exemplo, tá? Entre outros tipos de células aqui organizadas no nosso tecido conjuntivo. E todas essas regiões rosa que a gente está vendo aqui, isso aqui não é músculo, tá? Não é porque tá rosa que é músculo, não. Isso aqui são fibras de colágeno, tá? Olha como elas são desorganizadas, olha como elas são dispersas. Isso faz com que esse tecido ele tenha uma mobilidade um pouco maior do que outros tipos de tecido, tá? Então ela tem uma mobilidade maior, por exemplo, do que os tendões, tá? Mas mesmo assim ainda é um tecido bastante resistente, ela ainda é um tecido bastante resistente por conta dessa quantidade de fibras de colágeno que a gente está observando. Só para vocês terem uma noção, comparem, olha só, vem aqui, compara com esse tipo de tecido aqui, ó. Compara com esse tipo de tecido. Vocês estão vendo que praticamente a gente não enxerga fibras de colágeno aqui, tá vendo? Né? Esse tipo de tecido que a gente voltou. Vocês viram que eu voltei aqui no tecido frouxo. Olha a diferença aqui, ó. Olha como a gente tem muito mais fibras de colágeno, tá? Olha aqui. Aqui praticamente não tem. E aqui a gente tem muitas, tá? Então esse tecido aqui ele é muito mais resistente, muito menos elástico. Então tem funções estruturais, tá? Estruturais. Por exemplo, tendões, ligamentos, né, cápsulas de revestimento nos rins, fígado, baço, glândulas salivares. Cápsulas de revestimento geralmente são não modelado. Tendões e ligamentos são modelado. Olha a organização aqui de um tecido conjuntivo modelado. Tá? A gente está olhando aqui para a luz, né, de tubos semilíferos. Então a gente está olhando aqui para o sistema reprodutivo, um corte do sistema reprodutivo, isso aqui. Tá? Olha como ele é organizado. Vocês estão vendo que parece uma parede aqui, né? Ao redor dessas células aqui, parece uma parede, não parece? Porque aqui a gente tem essas fibras de colágeno todas organizadas em um determinado sentido. E aqui no meio, ó, essas marcaçõezinhas azuis aqui, são alguns fibrócitos ou fibroblastos que foram parar dentro desse tecido conjuntivo aqui, tá? São células residentes do tecido conjuntivo. Então o que é importante eu saber aqui, tá? Vamos fazer um resumo para a gente entender. Tecido conjuntivo frouxo vai ter uma proporção maior de fibras de elastina, um pouco menos de fibras de colágeno, estão associados à mobilidade, estão associados à absorção, tá? São tecidos mais maleáveis. Tecido conjuntivo propriamente dito denso, mais resistência, mais fibras de colágeno, tá? Então, empacotamento de alguns órgãos, encapsulamento de alguns órgãos, manutenção de estruturas de movimento, ligação de músculos a ossos, tendões, ligamentos, mais resistência, menos elasticidade, mais resistência a dobrar, mais resistência a esticar. Vocês vejam o quão poderoso é um tendão. Um tendão é muito forte, né? O tendão é uma estrutura muito forte, tanto que quando você tem um ligamento que estoura, um tendão que estoura, é muito comum o que você ter é que ele está se soltando da base de inserção na musculatura, né? É difícil você conseguir romper um tendão. Pode acontecer? Pode acontecer, né? Mas às vezes a gente vê um cara fazendo muita força, de repente o músculo do cara vem parar aqui. Por quê? Porque a inserção desse músculo, a região do tendão se soltou
né? O tendão se soltou. Então não é que o tendão rompeu. Na hora que você olha, ele está íntegro, né? Mas essa região dele que estava ligada à musculatura não aguentou a pressão e soltou. Mas ele mesmo conseguiu aguentar toda essa carga mecânica que você impôs nele, essa carga física nele, tá? Então, tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso, vocês já são craques. Vamos dar uma olhada em outro tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo fluido, que a gente vai chamar, né? Nesse caso, o sangue e a linfa. A gente tem aqui, olha só, uma lâmina que mostra para vocês um esfregaço de sangue, né? Com algumas das suas células típicas, que são as células vermelhas, os eritrócitos, que estão aqui presentes, tá? Todas essas células aqui que a gente está vendo são células vermelhas, também chamadas de eritrócitos, tá? E aqui a gente tem uma célula branca, que é o linfócito, que está envolvido diretamente na nossa resposta imune, tá? Resposta imune, tá? Então, essa célula branca aqui. Então, por isso que elas são chamadas de células brancas, né? É óbvio, ela está azul aqui, mas porque a gente utilizou aqui uma coloração para que ela aparecesse. Se a gente não utiliza essa coloração, a gente não ia conseguir visualizar essa célula aqui, a gente só ia ver as células vermelhas, tá? Então, olha que interessante, né? O nosso sangue. Então, o sangue e a linfa são considerados por alguns autores, né, no meio acadêmico, como um tecido conjuntivo. Tá? O sangue ele é formado por um plasma. O plasma nada mais é do que água e uma série de proteínas, tá? Água e uma série de proteínas que vai compor o nosso plasma sanguíneo, que vai ser a nossa matriz. Considerando o plasma como uma matriz, a gente vai ter os elementos figurados que são as células que compõem esse tecido conjuntivo fluido, as células que compõem o tecido conjuntivo fluido. Então a gente vai ter as células brancas, que a gente chama de leucócitos, leucos é branco, tá? Células brancas, que são os leucócitos, e as células vermelhas, tá? Então o sangue é basicamente isso. Não vou falar muito do sangue nesse momento, porque a gente vai estudar o sangue quando a gente falar de sistema circulatório, tá? E a linfa, que é um tipo de líquido intersticial formado basicamente por plasma. A linfa também a gente vai falar quando a gente falar de sistema circulatório, mas é interessante a gente saber que é basicamente um filtrado de plasma, tá? Então é o plasma que vai estar nos nossos tecidos, ele serve para limpar esses tecidos, né? Ele serve para limpar esses tecidos. Então ele recebe uma série de metabólitos desses tecidos. Ele também é um líquido de proteção, então o sistema linfático é onde amadurecem os linfócitos, por exemplo, né, que estão envolvidos na nossa resposta imune. Então o sistema linfático ele tem uma função de defesa e uma função de limpeza do nosso organismo. Vamos falar mais dele mais para frente. Então principal função de sangue e de linfa, transporte de substâncias, óbvio, né? Obviamente, o sangue, ele é função básica do sangue, transporte de substâncias, tanto substâncias que são produzidas no nosso corpo, quanto substâncias que entram no nosso corpo e são distribuídas para todos os órgãos. O maior sistema de comunicação que foi desenvolvido nos organismos é o sistema circulatório, e a gente tem como o carregador principal esse líquido que é o sangue, tá? E a linfa. No caso, o sangue vai ter a maior participação nessa função de transporte de substância, qualquer tipo de substância. Nutrientes, então todos os nutrientes que entram no nosso sistema digestivo vão ser absorvidos pelo sistema por essas células epiteliais, né, que estão ali no revestimento do intestino, vão passar por um tecido conjuntivo frouxo, vai chegar nos capilares e dos capilares, vai ser jogado para toda a nossa circulação sanguínea. Todos esses nutrientes, então vitaminas, carboidratos, sais, tudo isso vai para dentro, água, tudo isso vai para dentro do nosso organismo e vai ser distribuído pelo sangue, tá? Por esse tipo de tecido conjuntivo. Tá? Então é importante a gente lembrar dessa função, é importante a gente lembrar dessa constituição. Tá? Vamos dar uma olhada em outro tipo de tecido conjuntivo. Aqui a gente vai falar de um tecido conjuntivo de sustentação. Já falamos de tecido conjuntivo propriamente dito, a gente falou do frouxo, a gente falou do denso, falamos dos fluidos, falamos também ali atrás sobre o tecido adiposo e agora a gente vai falar do tecido de sustentação. Se vocês lembrarem, são dois tipos principais, cartilagens e ossos. Cartilagens e ossos. Vamos ver as particularidades deles aqui. Cartilagens podem ser de 3 tipos, tá? Podem ser de 3 tipos de cartilagem que a gente vai encontrar
aqui no nosso corpo. A cartilagem hialina, a cartilagem elástica e um tipo de cartilagem que a gente chama de fibrosa ou fibrocartilagem, tá? A cartilagem hialina, ela vai ter uma característica que é a presença de fibras de colágeno do tipo 2, tá? Que são, ela não, na verdade, são proteínas de colágeno do tipo 2 que não vão formar fibras, tá? Por isso ela é mais clara quando a gente olha em microscópio, tá? Então esse nome hialino, ele vem de vítreo, tá? De coisas que são vítreas. Aqui a gente está vendo, ó, um exemplo de uma cartilagem hialina de uma região da traqueia, tá? Então aqui a gente tem uma traqueia, a traqueia ela é formada por uma série de placas de cartilagens, né, para manter justamente a estrutura dela. Então aqui, o que eu estou mostrando para vocês? Eu peguei uma dessas placas de cartilagem e fiz um corte, fiz uma coloração e coloquei no microscópio. E o que a gente vê é isso, ó. Mais uma vez, ó, toda a estrutura aqui que a gente vê rosa, né, aqui, ó, em que eu estou passando a caneta para vocês, isso aqui é a nossa matriz, tá? A matriz da nossa cartilagem. Uma matriz que vai ter algumas fibras de colágeno do tipo 2, tá? Do tipo 2. Também é comum, além de a gente encontrar na traqueia, a gente encontrar no nosso nariz, tá? Em algumas articulações, tá? Nas articulações a gente tem esse tipo de cartilagem hialina, que a gente está mostrando, e no nosso nariz, né, na nossa região nasal, a gente vai ter esse tipo de cartilagem também. Então, a gente tem basicamente as cartilagens sendo formadas por uma matriz de gel que contém polissacarídeos, que são alguns açúcares, presos a proteínas e a presença de células que a gente vai chamar de condrócitos, no caso das cartilagens, tá? Condrócitos, que vão se situar em pequenas câmaras chamadas de lacunas, tá? As cartilagens, elas são avasculares, elas não têm vasos. Por isso que muitas cartilagens não são muito grandes. As cartilagens, elas em geral, são tecidos bastante delgados, bastante finos, tá? Porque justamente elas não têm essa vascularização. Então, olha só, todo tecido conjuntivo ele é vascularizado? Nem todo. A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo e ela é avascular, tá? Os vasos sanguíneos não conseguem chegar nas cartilagens, não conseguem passar por essa matriz de gel que é a matriz de polissacarídeos, que é comum a esse tipo de cartilagem, tá? E o que vai diferenciar esses três tipos de cartilagem que a gente conversou é justamente o tipo de fibra de colágeno que a gente vai ter. Então, a hialina, ela tem um tipo de fibra, um tipo de proteína de colágeno, na verdade, né? Vamos pensar dessa forma. Ela tem um tipo de proteína de colágeno que não forma fibras. Então, ela é um pouco resistente, mas não muito, diferente da elástica. A cartilagem elástica, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, cartilagem elástica, olha a diferença entre essas duas, tá vendo? Entre a cartilagem hialina e a cartilagem elástica. Tá? Mais uma vez, a gente tem uma característica aqui que é típica de cartilagem, que são essas lacunas. Vocês estão vendo aqui, ó, essas regiões aqui. Essas regiões que eu estou marcando, a gente chama de lacunas, tá? Lacunas. E no interior dessas lacunas, eu tenho as células, tá? Aqui, ó, eu vou marcar para vocês as células que vão formar a parte celular da cartilagem, que são os condrócitos, tá? Os condrócitos. Os condrócitos, eles vão participar da formação dessa matriz, tá? De toda essa matriz que a gente encontra ao redor da cartilagem. Então, olha só, aqui a gente tem em roxo, né, essas marcações roxas aqui, ó, as fibras de elastina, as fibras elásticas, tá? Olha aqui, ó, tá vendo? Tô marcando para vocês. Olha quantas fibras elásticas eu tenho. E olha como elas são organizadas, formando como se fosse uma rede, né? Essa rede de fibras elásticas que a gente vai encontrar nas cartilagens elásticas, que são cartilagens, por exemplo, que a gente encontra aqui no nosso pavilhão auricular, tá? Nas nossas orelhas. Então, olha que ela tem essa mobilidade aqui, né, no pavilhão auricular. Nos discos intervertebrais, eu também vou ter uma estrutura muito semelhante a essa, os discos que estão entre as vértebras, tá? Então, são cartilagens que promovem mobilidade e elasticidade. Cartilagens que promovem mobilidade e elasticidade, tá certo? E um outro tipo de cartilagem, que é um tipo mais resistente, tá? Um tipo mais resistente, que tem algumas fibras de colágeno organizadas. Olha só, a gente tem aqui, ó, essas estruturas aqui roxas, tá? Que eu tô marcando para vocês, que são organizações das fibras de colágeno, organizações das fibras de
colágeno, tá? Então, a gente tem muito mais resistência a pressões mecânicas, muito mais resistência a pressões mecânicas. Então, onde que eu vou encontrar isso aqui? Nas articulações, tá certo? Então, por exemplo, articulação coxa-femoral, tá? Essa região aqui, ó. Essa articulação aqui, a gente vai ter a articulação da nossa perna, né? Aqui da nossa coxa, a gente tem esse tipo de cartilagem. Então ela é mais resistente. Pensa assim, sempre que a gente tiver uma região do nosso corpo que precisa ter uma maior resistência a esses choques mecânicos, então a gente vai ter esse tipo de cartilagem. Uma outra região que a gente encontra também cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, é essa região, essa articulação aqui que a gente chama de temporomandibular, né? A gente liga aqui no osso temporal, na porção inferior do temporal, a mandíbula, tá? Então a gente tem essa articulação aqui com bastante dessa cartilagem fibrosa. Muito comum quando a gente tem a degradação dessa cartilagem fibrosa, né, de algumas cartilagens, é muito comum que a gente tenha dores nessa região, né? Então é comum as pessoas que mordem errado acabarem raspando essa região dessa cartilagem fibrosa que não vai se regenerar. E isso já é um ponto bastante interessante, tá? Como ela é uma estrutura avascular, essas cartilagens, elas não têm a mesma capacidade de regeneração de outros tecidos, tá? Então, como que eu vou lembrar disso? Pensa o seguinte, tem muitos esportistas, principalmente o pessoal que joga futebol e tal, que tem uma carreira bastante breve porque eles acabam danificando as cartilagens dos joelhos deles, né? Então, esses caras, eles operam os joelhos, muitas vezes as pessoas têm que colocar próteses na região do joelho, então, porque toda aquela cartilagem que estava ao redor dos ossos, né, nessa articulação do nosso joelho, se desgastaram por conta de impacto, né, por conta do dia a dia desses atletas, tá? Então, essa cartilagem ela não se regenera, a gente perde isso, tá? Então você tem que repor cirurgicamente, tá? Mas como que cresce a cartilagem? A cartilagem ela vai ter um tecido conjuntivo ao redor dela, que a gente vai chamar de pericôndrio. Peri ao redor, côndrio, cartilagem, tá? É um tipo de tecido conjuntivo. Vamos voltar aqui no slide para a gente dar uma olhada, vocês vão dar uma olhadinha aqui nele, tá? Ó. Esse tecido aqui, a gente está mostrando aqui, ó, tá? Ó. Tá vendo? É um tecido conjuntivo que a gente chama de pericôndrio. Pericôndrio, tá? O pericôndrio, ele é um tecido conjuntivo que vai ser vascularizado, tá? E que vai ser a partir de onde vão surgir os condrócitos, tá? Então aqui nessa região do tecido conjuntivo, eu tenho algumas células que vão se desenvolver e vão migrar para essa região da matriz. Quando elas migram para essa região da matriz, elas fazem com que se forme ao redor delas uma cavidade, que vai ser essas lacunas que a gente já conversou, né? E elas ficam dentro dessas lacunas secretando material de matriz, tá? Essas células aqui, elas passam a se tornar os condrócitos, né? Quando estão no interior dessas lacunas. Então elas são formadas a partir de células que estão presentes nesse tecido conjuntivo aqui no pericôndrio, tá? É uma região de tecido conjuntivo denso, que é vascularizada, tá? Então essa região aqui ela vai receber a partir de alguns capilares os nutrientes que vão passar para a cartilagem por difusão. Lembrando que cartilagem não tem vaso sanguíneo, cartilagem é avascular, tá certo? Por difusão é que ela vai receber os seus nutrientes, tá? Nessa região a gente tem também algumas células que são chamadas de condroblastos. Os condroblastos, eles vão estar aqui no pericôndrio e eles vão ser as células que vão originar os condrócitos. Então eu tenho aqui condroblasto. Sempre que tiver esse termo blastos, a gente lembra que são células que vão originar outros tipos de células, tá? Então, condroblastos são células que vão originar condrócitos. Como? Eles vão se desenvolver, migrar para a matriz, secretar, vão consumir parte dessa matriz, formando essa cavidade e vão formar os condrócitos no interior dela, tá certo? Então, a gente falou de cartilagem e ali na cartilagem elástica, cartilagem
fibrosa, lembrando que a cartilagem não tem essa capacidade de regeneração que outros tecidos vão ter e que elas vão ser extremamente delgadas e finas por conta dessa falta de vascularidade, tá? Então, mais uma vez aqui eu mostro cartilagens elásticas, mais uma vez aqui eu mostro uma cartilagem fibrosa, que é uma cartilagem mais resistente porque ela tem essas fibras de colágeno, tá certo? Outro tipo de tecido conjuntivo de sustentação são os ossos, tá? Os ossos que vão formar o nosso sistema esquelético, né? O nosso esqueleto. Então, os ossos são estruturas que apresentam pouco volume de matriz, que tem muitos sais de cálcio e muitas fibras de colágeno. Essa matriz do sistema ósseo, ela é praticamente um concreto, se a gente for pensar na estrutura delas. Então, ela é formada por uma matriz mineralizada. De fato, 90% do cálcio que a gente tem no nosso organismo está nos nossos ossos, 90%. Então, os ossos eles são considerados, esse tipo de tecido conjuntivo de sustentação, eles são considerados uma reserva energética, uma reserva de cálcio para o nosso corpo, uma reserva de cálcio para o nosso corpo, tá? E eles têm essa estrutura muito, muito rígida. Quando o pessoal olha esse tipo de estrutura no osso, eles falam, isso aqui só pode ser uma estrutura morta. Não é. O osso é uma estrutura viva e riquíssima, tá? Ele é extremamente enervado, muitos nervos, tá? Muito sistema de inervação bastante complexo para ossos, e ele é extremamente irrigado, tá? Então a gente tem sistemas de irrigação dos ossos que são bastante peculiares, que a gente vai estudar com mais afinco quando a gente for falar de sistema esquelético. Por enquanto, o que a gente precisa saber é que ossos são estruturas vivas e dinâmicas, né? Tão dinâmicas, pensa o seguinte, quando você fratura um osso, né, depois vem o médico, põe ele no lugar, se precisar põe alguns pinos e tal, mas aquele osso se regenera, né? Você forma calos ósseos, então você pega lutadores têm essa região, né, das mãos, nessas falanges aqui, extremamente desenvolvidas por conta da formação de calos ósseos, de tanto impacto, né? Então, os ossos, eles respondem não só a hormônios, né, não só ao sistema hormonal, mas também a alguns estímulos físicos, né? Então, se eu ficar batendo com a minha mão na parede durante muito tempo, eu vou ter um remodelamento ósseo de todo o meu sistema esquelético da região da minha mão. Aquele pessoal que faz Muay Thai, né, que tem a canela mais dura, mais rígida, né? Por quê? Porque de tanto bater aquela região da canela deles, eles formaram calos ósseos naquela região, deixando a estrutura óssea do osso da canela muito mais rígida, muito mais densa, muito mais preparada para receber esses impactos. Então, olha como os ossos eles são dinâmicos. O osso não é uma estrutura morta. Ele é muito mais dinâmico do que cartilagem, como a gente já falou. A cartilagem não se regenera, o osso se regenera, tá certo? São estruturas vivas e dinâmicas, tá? Eles têm dois tipos de crescimento. A cartilagem ele tem só um tipo de desenvolvimento, né? Que a gente já falou, que é o desenvolvimento que a gente chama de aposicional. Então, a partir de um tecido conjuntivo, a gente vai ter os condroblastos que vão migrar para dentro, né? Então é sempre de fora para dentro. Os ossos, eles podem ter um crescimento tanto dessa forma, de fora para dentro, a partir do nosso tecido conjuntivo que vai estar ao redor dos ossos, que vai chamar de periósteo, ao redor dos ossos. A gente vai ter um tipo de tecido conjuntivo, que vai ter alguns tipos especiais de células, como os osteoblastos. Nossa, é muito nome. Não é muito nome, não é difícil. Osteoblasto. Blasto a gente já falou, células que têm capacidade de se formar outras células, tá? Osteoblastos vão formar as células que a gente vai chamar de osteócitos, né? Esses osteócitos vão se desenvolver na matriz do osso, nessa matriz rica em sais, né? Rica em principalmente cálcio e rica em fibras de colágeno, e vão se estabelecer ali. Como é uma matriz muito rígida, esses osteócitos, eles geram vários prolongamentos de membrana, gerando verdadeiros canais para se corresponder, vamos dizer assim, para se comunicar com outras células, tá? Esses canais a gente chama de canalículos ou canalículos, tá? São pequenos canais que unem os osteócitos dentro do nosso sistema ósseo, dentro de um osso, tá? Vamos voltar aqui. Então, quais são as células do tecido ósseo, tecido conjuntivo de sustentação que a gente já falou aqui? Os osteócitos,
que vão ser essas células, em geral, envolvidas pela matriz. Interessante falar também que são células inativas. Tá? Depois que o osteócito ele migra e ele se estabelece na matriz, ele forma esses canalículos, ele não secreta mais a matriz, tá? Ele se torna uma célula inativa só para fins de comunicação e para gerar essa estrutura que é o osso. Tá? Os osteoclastos e os osteoblastos, é interessante a gente falar sobre esses dois tipos celulares também. Clastos e blastos. Osteoclastos são células do sistema ósseo que captam matriz, então eles reciclam os ossos, tá? Lembra que eu falei que os ossos são estruturas dinâmicas? Pois bem, se a gente estiver precisando de cálcio no nosso organismo, a gente vai pegar esse cálcio das nossas reservas, que vão ser dos ossos. Os osteoclastos são células que vão pegar a matriz óssea e vão retirar esse cálcio, então eles vão desgastar essa matriz óssea e secretar esse cálcio, tornando esse cálcio disponível de novo para o organismo. Tá? Então, por isso a gente tem esse dinamismo do sistema ósseo. Tá? Os osteoblastos, eles são o contrário. Além deles terem a capacidade de formar os osteócitos, eles secretam a matriz. Então, aqueles calos ósseos que eu falei que vão se formar nos lutadores, por exemplo, vão ser formados por altíssima atividade de osteoblastos. Então, osteoblastos secretam a matriz óssea. Osteoclastos retiram a matriz óssea para deixar disponível o cálcio para o nosso organismo, tá? Olha aqui um exemplo de um osso longo, tá? O fêmur, um osso longo, tá? Não se preocupem com nenhum tipo de nomenclatura de ossos agora. É importante a gente falar que os ossos longos, eles têm uma região, que são essas regiões das extremidades, que a gente chama de epífises. Epífises. Epífise. Tá? São essas regiões das extremidades, tá? E a haste do osso longo, essa região aqui, ó, essa haste do osso longo, a gente chama de diáfise, tá? Diáfise. Então, epífise são as extremidades, diáfises são as hastes. Entre as extremidades e as hastes, a gente tem as metáfises, que seriam regiões como se fossem essas regiões aqui, assim, tá? Entre as extremidades e as hastes, as metáfises. É interessante porque o desenvolvimento dos ossos, é interessante saber isso, ele se dá geralmente nas metáfises, tá? Então o crescimento ósseo ele vai acontecer nessa região das metáfises. Ali a gente vai ter um crescimento tanto para cima quanto para baixo, né? Gerando mais matriz óssea e aumentando o tamanho deles no nosso desenvolvimento, né? Então desde quando nós nascemos até quando a gente para de crescer, vamos dizer assim, né, em termos de estrutura óssea, tá? Aqui eu mostro para vocês uma figura aqui de uma epífise, tá? De uma epífise. O que é interessante a gente notar aqui? Essa epífise, ela vai ser formada, isso aqui vai ser bastante didático, e a gente vai ver dois tipos de tecido ósseo. Um deles que a gente chama de tecido esponjoso e o outro de tecido compacto, tá? O tecido ósseo esponjoso é esse tecido que faz parte de toda essa região aqui, ó, tá? Vocês estão vendo que ele literalmente ele parece uma esponja, ele tem todas essas cavidades aqui, ó, ele tem essas cavidades que a gente está vendo, né? Esse tecido ósseo esponjoso, ele é formado, a matriz ela forma lâminas pequenas, né? Que são chamadas de trabéculas, né? Trabéculas. Então, elas formam essa estrutura trabecular ou esponjosa. Parece literalmente uma esponja quando você olha esse tecido esponjoso. Ele é revestido por dentro, essas cavidades que são formadas são revestidas por medula óssea, tá? Então a gente tem no tecido esponjoso um tipo de medula e no canal medular, que é a região do meio dos ossos longos, a gente tem a medula óssea vermelha, que é aquela que vai formar as células do nosso sangue. A gente vai falar, quando a gente vai conversar mais sobre ela quando a gente falar de sistema circulatório, tá? Então, esse é um tipo de osso que a gente chama de osso esponjoso, tá? Osso esponjoso. Ele vai estar presente, por exemplo, nessas regiões aí, nas epífises, tá? Então é um osso que ele é um pouquinho menos resistente do que o outro tipo de osso que a gente chama de osso compacto, tá? Olha aqui. Nesse osso longo, onde que eu vou ter o osso compacto? Nessa região aqui, ó. Nessa região que eu tô grifando para vocês aqui, ó. Nessas regiões, tá? Vocês estão vendo que ele é de fato um osso que a gente não consegue observar essas estruturas trabeculares aqui, essas cavidades, a gente não enxerga aqui, né? Aqui é como se a gente estivesse olhando uma parede, né? Como se a gente estivesse vendo uma parede de ossos aqui, né? Uma parede de matriz, no caso, né?
Esse osso compacto é o que a gente vê, por exemplo, nesse corte histológico e nesse aqui também. Sempre que a gente falar, então, de corte histológico, a gente está falando que eu peguei uma porção desse osso e cortei ele transversalmente, depois a gente veio e olhou ele no microscópio. Não é isso aqui, ó, né? O que a gente está olhando aqui e aqui, né, aqui em cima e aqui embaixo, é como se eu fizesse um corte aqui do osso e colocasse no microscópio. E olha que interessante o que a gente vê aqui. Olha como é densa essa matriz, tá vendo? A gente praticamente não enxerga aqui, ó, a gente não enxerga através dessa matriz nesse tipo de coloração aqui, né? Porque essa matriz foi inteira corada. Toda essa região aqui, tudo isso aqui é a matriz óssea, né? Ela é rica em cálcio, ela é rica em colágeno, é uma matriz extremamente dura, extremamente resistente. É interessante até para a gente ver como que se organizam essas setinhas pretas aqui, elas estão mostrando os osteócitos. Então, como eles se organizam no tecido compacto, tá vendo que eles formam esses círculos aqui, tá vendo? Ó, eles formam esses círculos a gente chama de osteons, que são as unidades dos nossos ossos, tá? Unidades, e eles se organizam ao redor desses canais aqui. O que são esses canais? São canais por onde passam os vasos sanguíneos. Tá? Então tá vendo aquilo que eu falei para vocês, que são estruturas vivas, ricas em vasos sanguíneos? Esses vasos, esses capilares vão passar no meio dos ossos, né? E os nutrientes vão se difundir para os osteócitos que estão aqui dentro, tá certo? E olha só, aqui na imagem de baixo, a gente mostra alguns osteócitos, né, organizados aqui, né, em ossos compactos, tá certo? E a partir desses osteócitos, a gente tem esses prolongamentos roxinhos aqui, ó. Esses prolongamentos roxinhos que vocês estão vendo são os canalículi. Peraí. Canalículi, tá? Os canalículi. São esses canais que vão possibilitar a comunicação e a troca de nutrientes entre os osteócitos. Bom, a gente falou então dos tecidos epitelial e dos tecidos conjuntivos, falamos também dos tecidos de sustentação e dos fluidos. Então, praticamente, a gente terminou esses 4 tecidos que compõem o nosso sistema, né? o nosso organismo. Né? Então, é importante a gente lembrar dessas características de tecido epitelial, tecido conjuntivo. Tem tecido conjuntivo de sustentação que não tem vascularidade, mas outros têm. Então, o tecido conjuntivo, propriamente dito, é bastante vascularizado. Ele está presente ao redor desses tecidos de sustentação, promovendo, então, principalmente nas cartilagens, promovendo a passagem de nutrientes para dentro deles. Os ossos, que são estruturas vivas, dinâmicas, bastante rígidas, com muitas fibras de colágeno, com uma matriz calcificada, ou seja, uma matriz extremamente, parece um concreto, né, formando uma matriz de concreto que vai ser extremamente resistente, né, e é extremamente dinâmico, né, então ele tem essa capacidade de regeneração, ele se regenera, né, e ele também se desenvolve de acordo com as necessidades do corpo. Então, são algumas características desse tipo de tecido conjuntivo fluido, sangue, importante para transporte de substâncias. Então, se a gente lembrar de todos esses tipos de tecidos, se a gente for pensar em todos os tipos de tecido que a gente falou, a gente consegue lembrar do posicionamento deles. O legal da gente estudar algumas partes da histologia, e também a gente vai ver de físio e de anato, né, é que o nosso objeto de estudo está aqui. Né? Nós somos o nosso objeto de estudo. Então é só a gente lembrando de algumas particularidades desses tecidos que a gente consegue lembrar das suas funções. A gente consegue lembrar para que eles vão servir, para que eles vão estar envolvidos, em quais processos que eles vão estar envolvidos no nosso corpo. Olha só, essa pergunta que a gente tirou da última prova de alcinecro lá do Rio de Janeiro, tá? De 2002. O tecido encontrado nos tendões e nos ligamentos que une os ossos entre si caracteriza-se por apresentar material intercelular com... Quando a gente fala aqui, então, de tendões e ligamentos, a gente está falando de tecido conjuntivo, denso, modelado. Lembra que a gente falou disso? Tem aquele sistema de organização de fibras de colágeno paralelas, né? As fibras são paralelas, ou seja, ele é modelado. Isso faz com que tenha muitas fibras modeladamente organizadas
mais resistência a trações, mais resistência a dobras, mais resistência a torções, tá? Então a gente está falando aqui desse tipo de tecido, tecido conjuntivo denso, modelado, que vai ter as fibras de colágeno paralelamente dispostas e organizadas. Caracteriza-se por material intercelular. O que é material intercelular? É a matriz, tá? Material intercelular é a matriz. É aquilo que está entre as células no tecido conjuntivo. Então, nessa questão, já no enunciado você mata. Então, a gente está falando de tecido conjuntivo denso modelado ou tecido conjuntivo denso regular, e ele vai fazer um questionamento com relação a características da matriz desse tipo de tecido, tá? Vamos dar uma olhada no que ele vai dizer aqui. Olha só. Alternativa A. Então, a matriz intercelular, ela vai ter grande quantidade de fibras colágenas orientadas em uma direção, formando feixes resistentes e de pouca elasticidade. Galera, eu acho que está perfeito aqui o que ele passou com relação a essa característica do nosso tecido conjuntivo denso modelado, né? Eu acho que é perfeito o que ele está falando com relação a essa matriz. Pelo que a gente viu, né? A gente já viu que, falamos várias vezes aqui, a matriz ela tem muitas fibras de colágeno, esse colágeno ele é organizado justamente por conta dessa organização, dessa disposição paralela, né, em uma só direção das fibras de colágeno, que a gente consegue ter resistência mecânica, tá? Essa resistência a trações e assim por diante. Então vamos dar uma olhada só nas outras alternativas para a gente ver o que tem a mais por aqui. Mas por enquanto a letra A tá ganhando, tá? Então vamos dar uma olhada, ó. Pouca quantidade de fibras de colágeno. Não, já matou por aqui, não é pouca quantidade, né? Se ele é um tendão, um ligamento que une ossos, ele é necessário que ele tenha bastante resistência. Se ele precisa de resistência, quando a gente fala em resistência de tecidos, a gente está falando de fibras de colágeno, tá? Grande quantidade de fibras elásticas, também não, né? A gente está falando de uma quantidade muito pequena, até tem fibras elásticas, mas é muito pequena. Se deformam facilmente quando sujeitas à força de tração. Como é que eu posso ter um tendão que vai se deformar facilmente, né, a uma força de tração, ligando um músculo ou a um osso ou ossos entre si? Você não ia ter tendão que aguentasse, né? Então, isso aqui, vocês estão vendo como basta a gente pensar em algumas coisas do nosso cotidiano que a gente já consegue formular uma resposta dessa, né? Grande quantidade de células armazenadoras de gordura. Não tem célula armazenadora de gordura em tendão e muito menos em ligamento, tá? Não tem isso aqui. Isso aqui é característica de tecido conjuntivo frouxo, tá? Tecido conjuntivo frouxo. Pouca quantidade de feixes constituídos de fibras elásticas e de constituição gelatinosa. Não tem constituição gelatinosa. Até aqui, ó, pouca quantidade de feixes de fibras elásticas, tudo bem. Mas a constituição gelatinosa, não, ela não é, né? O tecido conjuntivo, ele é denso, né? Ele é denso. Então ele tem, justamente pela presença dessas fibras de colágeno, ele tem maior resistência. Então ele não tem essa constituição gelatinosa. Então para nós aqui, ficou de fato como melhor de todas a alternativa A, alfa. Estamos falando de alfa. Bora. Mais uma aqui, ó, de Alcinecro Piauí de 2012. No sistema esquelético, acerca da cartilagem, é correto afirmar. Ó, professor, mas a gente ainda não falou de sistema esquelético. A questão aqui não é só sobre o sistema esquelético, a questão aqui envolve tecido. Lembra que eu falei para vocês que essa parte de tecido ela é básica para quando a gente for estudar outros tipos de sistemas? Por isso, tá vendo? Aqui, vamos dizer que eu nem estudei a parte de esqueleto ainda. Eu já tenho a capacidade de responder essa pergunta, porque ela vai estar focando no tecido, no tipo de tecido que é a cartilagem. Vamos dar uma olhada aqui. Existe um único tipo de cartilagem, a hialina? Não. A gente viu que tem 3 tipos, né? A hialina é uma delas. Então tem a hialina, tem a elástica e tem a fibrocartilagem ou a fibrosa, tá? Então isso aqui é balela, é mentira, não existe. Vamos ver a B. É uma forma especial de tecido conjuntivo. Beleza. Aqui beleza. No qual a composição da matriz não determina a sua função. A gente já conversou sobre isso aqui. Qual que é a diferença entre cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa? A gente inclusive viu nas lâminas, né, nas imagens. É o tipo de fibra da matriz.
Então, a fibrosa vai ter muito colágeno, faz com que seja uma cartilagem mais resistente, cartilagens das nossas articulações, coxa femoral e assim por diante, tá? Temporomandibular. A elástica tem muitas fibras elásticas, tem também um pouco de fibra de colágeno, mas muito mais fibras elásticas. Então olha como movimenta, né? Só pegar a sua orelha e falar cartilagem elástica, pronto, você não esquece nunca mais, tá? E a hialina, que faz parte de grande parte das nossas articulações, são as cartilagens hialinas, também está no nosso nariz. Então articulações, a gente vai ter presente esse tipo de cartilagem, que tem um pouco de colágeno e um pouco de fibras de elastina. Ela é um intermediário entre a elástica e a fibrosa, tá? Então, se a gente for ver em termos de resistência, a gente vai ter a mais resistente, que é a fibrosa, a média, que é a hialina, e a menos resistente, que é a elástica, tá? E a hialina tem esse nome porque ela tem um tipo de colágeno que não é o mesmo tipo da cartilagem fibrosa. Ele é um colágeno que não forma fibras, ele vai estar dissolvido ali na nossa matriz, não formando aquelas fibras que a gente observou, tá? Então é só vocês lembrarem daquela primeira imagem que eu mostrei quando a gente começou a falar de tecido conjuntivo, né? A cartilagem que forma as nossas traqueias, por exemplo, né? Cartilagem hialina é resistente? É resistente, tem fibras de colágeno, mas são fibras diferentes daquelas fibras que a gente falou da cartilagem fibrosa, tá? Então, errado essa aqui, porque a matriz determina sim a sua função, tá? A matriz, a gente vai ter as diferenças entre os tipos de fibras, né, os tipos de proteínas que contém essa matriz e, portanto, determinando sua função. As células são denominadas condrócitos e formam estruturas circulares ao redor de lacunas. Meu, tá ao contrário. Aqui tá certo, células são condrócitos, tá bom. Formam estruturas circulares ao redor de lacunas, tá ao contrário. As células estão dentro das lacunas. Tá? Então a gente tem um vazio de matriz que foi consumido por essa célula. Então essa célula, ela está dentro da lacuna, tá? Ela não está ao redor da lacuna, ela está dentro. Tá? Quem está ao redor da lacuna é a própria matriz. Então tá errado isso aqui, tá? Então são os condrócitos, mas as estruturas circulares ao redor da lacuna, tá errado isso aqui, tá bom? Não há vascularização, por isso as peças são pequenas. Muito bom, até aqui tudo bem. E geralmente envolvidas pelo periósteo, que é um tecido conjuntivo. Periósteo. Você olhou e falou, não, André, tá certo. Não, não tá. É periósteo que ele tá falando aqui. Qual que é o nome do tecido conjuntivo que envolve esse tecido cartilaginoso? Qual que é o nome dele? Pericôndrio. 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 Perigosa essa pergunta aqui, é pegadinha, hein? Porque você ia ler na velocidade ali e falar, não, periósteo, tá certo. Não, tá? Não é o periósteo, tá? É o pericôndrio, tá? Então, elas são sim, as cartilagens são avascularizadas, são peças geralmente delgadas e pequenas e são envolvidas por um tecido conjuntivo denso, geralmente, que vai ser chamado de pericôndrio. Pericôndrio, da onde saem os condroblastos que vão para dentro da nossa cartilagem. É muito nome, mas eu tenho certeza que nessa altura do campeonato vocês já decoraram tudo, tá? Do que a gente está falando. Decoraram não, entenderam melhor, né? Não é periósteo, filho. Periósteo tá ligado aos ossos e não às cartilagens. Sobrou eco para nós. Eco, vamos dar uma olhada. Tem função de suporte, beleza? Faz parte de superfícies articulares, beleza? E serve como molde para o crescimento ósseo, sem mais, sem mais. Isso aqui é uma característica muito importante também das cartilagens, né? As cartilagens, elas servem como molde para o crescimento ósseo. Lá, quando você é um feto, né? Os fetos, as crianças, grande parte do osso delas é um osso que é cartilaginoso, na verdade, né? Então a gente tem estruturas cartilaginosas e poucas estruturas ósseas. Se a gente pegar um fetinho, os ossos dele, né? É que é difícil falar osso, porque na verdade eu vou confundir vocês, mas a estrutura de sustentação que tem nos fetos, né? E em alguns bebês bem recém-nascidos, ela ainda é cartilaginosa, né? E ela vai sendo substituída pelo tecido ósseo mineralizado. Então, a cartilagem, ela é sim molde para o crescimento dos ossos. Ela é molde para o crescimento dos ossos. Tá ok? Vamos lá. Considere os seguintes mecanismos. Proteção, secreção, revestimento e movimento. Beleza.
No homem, são funções do tecido epitelial. Ó, Mateus, epitélio. Lembra da pele? Nossa, ninguém vai entender isso aqui. Pele, tá? Não é Pelé, é pele, tá? No epitélio, olha só, qual a função? Proteção, beleza. Secreção, epitélio glandular, glandular. Revestimento, perfeito. Movimento, não. Movimento é outro tipo de tecido que a gente vai falar daqui a pouco, que é o tecido muscular, tá? Tecido muscular. Então, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, tá aqui, ó. Apenas 1, 2 e 3 são funções do tecido epitelial. Letra A.